Vamos começar aí, pessoal. Fiquem na boa. Preparem aí que vamos fazer um debate legal, tá? Assessor técnico, tu acha? Vamos chegando, pessoal. Já vamos começar aí. Daqui a um minutinho vamos começar nossa revisão de história sobre a escravidão, né? E já vamos aí, puxem as dúvidas de vocês, as perguntas, e vamos fazer uma live bem descontraída, uma coisa bem científica, uma coisa sem achismo, né? Então já vamos começar aí. Mandem, estão ouvindo direitinho? Tá? Como é que está o volume? Como é que está como é que está a tela aqui? Está tudo certo, gente? Mandem aí para nós. Então, vamos começar. O volume está certinho? O pessoal falou que está tudo certo, hein? Então, vamos lá. Começamos então, gente. É com vocês. Bom, pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? E hoje, então, já que na última live nós falamos sobre os problemas, os movimentos, né, antirracistas nos Estados Unidos, as manifestações com a morte do Floyd e tal, hoje, né, muitos alunos perguntaram, já tinham falado para fazer sobre a questão do racismo no Brasil. Por isso nós escolhemos, tá, gente, como na verdade, tema Brasil, democracia racial, que foi algo durante muito tempo defendido no Brasil, que o Brasil não tinha racismo, como até hoje pessoas, né, defendem que não existe racismo. E a pergunta, isso é um mito ou é uma realidade? Ou é realidade ou é um mito? O Brasil tem racismo, é racista, tem preconceito? Ou o Brasil realmente é um país mais justo, é mais igual? Então, gente, novamente explicando para vocês que a base da nossa live hoje é o livro do Laurentino Gomes, né, gente, A Escravidão, beleza? E lembramos sempre que aqui não é para colocar um ponto final no debate, ao contrário, é uma live humilde, né, baseada na humildade, para trazer, na verdade, fundamentos científicos, tá, empíricos, para aumentar o debate sobre, na realidade, né, esse tema tão importante, né, que possivelmente vai ser cobrado, inclusive, gente, tá, no Enem ou alguns vestibulares. Então, é exatamente por uma forma humilde contribuir para o debate de vocês, contribuir para o conhecimento de vocês. Concordam, gente? Então, é baseado nisso. E nós estamos aqui, gente, para conversar, debater, certo? Então, a gente vai fazer como nós fizemos na última live nos Estados Unidos, e uma comparação. Tá? Nós vamos começar novamente e hoje nós vamos falar sobre o preconceito, o racismo, não somente com o negro, mas com o índio, o racismo na história do Brasil, o preconceito. E é muito legal a gente debater, tá? Então sejam bem-vindos, tá, gente? Quando tiver alguma pergunta, manda. Então nós começamos, né, gente, com a tela Brasil, democracia racial, mito ou realidade. Nós sabemos, né, gente, que a escravidão, que é a base de tudo, né, no nosso debate. A escravidão, como nós falamos na última live, negra, ela é moderna, né? Por quê? Porque na antiguidade, como nós falamos na última live, ela não era o quê? Étnica. Porque na antiguidade tu era um príncipe, tu era qualquer coisa, branco, loiro, moreno, qualquer coisa, tu seria escravizado, se a cidade for conquistada, tu seria escravizado. Beleza, gente? Por isso tu encontrava escravos, né, pessoal, de todas as cores e em todas as áreas do conhecimento, inclusive. Como professores, como poetas, como filósofos, então como administradores, como comerciantes, como tudo. Mas nós sabemos que com a criação da plantations, então, nós buscamos na África, onde tinha uma grande quantidade de escravos, né, e negros escravizados, e aumentamos, trazendo então a plantations para cá. Tá? E aí, a plantations necessitava de uma grande quantidade de mão de obra, por isso nós fomos à África, aumentamos com base a escravidão e trouxemos muitos escravos para cá. Então nós sabemos, né, gente, que essa é a base de tudo.
E seguindo então, relembrando da última live, que o Brasil é, sem dúvida, o país que mais recebeu escravos africanos. Tá? Foram cerca de 4.900.000. Se nós fizermos, né, gente, sempre é bom estudar, até a comunidade negra, né, hoje já está no currículo das escolas, é muito importante nós vermos de onde vem o negro, né? Então existem dois grupos básicos que vieram para o Brasil, os bantus, né, que vieram dessa região aqui de Moçambique, tá, e Angola, Luanda, certo? E lá em cima, então, gente, os sudaneses. Sudaneses naquela região ali de Cabo Verde, São Jorge da Mina, que era então Luanda, São Jorge da Mina, Costa dos Escravos, as regiões de maior parte dos escravos que vieram para o Brasil. E o terceiro grupo, né, que nós estudamos, vão ser, né, os malês. E esses malês, que significa na tradução em português africano islamizado ou muçulmano, esses malês, gente, eles não têm um local, tá? Então eles vêm de várias partes da África e farão a revolta dos malês, né, em 1835, 24 de janeiro de 1835, uma revolta regencial na Bahia. Tá? Então, olha que interessante isso, ver, né, a origem do Brasil. E daí, gente, nós vamos fazer uma comparação, tá? Entre o Brasil, tá? Para fazer uma relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Se nós pegarmos, gente, tá? Saíram cerca de 12.500.000 escravos da África. Morreu um tanto e chegaram vivos na América 10.702.657. Então, vamos lá. Desses 500.000, cerca de 500.000, 6,45 foram aos Estados Unidos, levados. Cerca de 4,9 milhões, 47% para o Brasil, gente. Analisem isso, 10 vezes mais do que para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na agricultura, na produção de algodão, anil e outras coisas, no sul dos Estados Unidos, o negro tinha, tá, gente, a expectativa de vida de 35 anos. Enquanto que na produção do açúcar, no Nordeste brasileiro, nós tínhamos cerca, né, gente, de 25 anos a expectativa. Porque o trabalho na cana era árdua, né, de sol a sol, certo, gente? Então, a expectativa de vida era muito menor no Brasil. Então, nós sabemos, gente, né, que atualmente cerca de 40 milhões de pessoas se, né, consideram, ou dizem, que são afrodescendentes nos Estados Unidos. Enquanto, né, são 12,7% da população local de 340, né, 350 milhões. Olha interessante, o Brasil hoje, segundo o IBGE, tem cerca de 120 milhões de negros ou pardos. Porque a gente coloca, né, sociologia e tal, negros e pardos, mulatos, quem entra tudo, são então 120 milhões. 56% do Brasil são descendentes de escravos. Beleza, gente? Dos negros trazidos para cá. O que faz do Brasil é muito interessante, é um dado que eu não conhecia antes, né, do livro do Laurentino, que o Brasil é a segunda nação negra do mundo. Por quê? Se o Brasil tem 120 milhões de negros mulatos, nós só perdemos para um país da África, que é a Nigéria, né, que tem mais população do que isso de negros. O que torna o Brasil a segunda nação negra do mundo. Olha que interessante esse dado, certo? Com, então, gente, 56% da população dita, né, negros ou pardos. Beleza? Então é interessante isso para a gente servir uma base empírica para o debate depois. Um outro detalhe, gente, tá? Quando nós falamos do preconceito, ele sim tem a ver hoje com a cor da pele, mas também com a escravidão. Lembra? Por quê? Porque quando Portugal chegou aqui e criou a empresa colonial, a Plantations, a ideia dele era o quê? Explorar. E aí, gente, no início veio, explorou o pau-brasil, onde era escambo, lembra? Pau-brasil, escambo. Tu não tem como escravizar o índio, para o índio entrar na mata, cortar, né? Andar 20 léguas e levar até o quê? Até o navio. Então era escambo, era troca. Ele trocava porque queria. Mas quando foi estabelecida a Plantations, 1534, capitanias hereditárias, foi aí que nós começamos, então, a escravizar os índios. E hoje nós sabemos, pelos dados, que cerca de 1,5 milhões de indígenas foram escravizados, principalmente pelos bandeirantes. Correto? Certo? Quantos indígenas nós tínhamos no Brasil? Gente, esse dado é muito difícil.
Mas as pessoas colocam, né, os historiadores, de 3 a 5 milhões. Possivelmente 5 milhões, tá? Nós tínhamos em 1500. E cerca de 3 mil povos, nações e tal, indígenas. O que aconteceu com o indígena? Hoje, nós temos 900 mil indígenas. Correto, gente? 900 mil. Cerca de 220 povos e 170 línguas nativas. Então, vamos lá, gente? Somando, diminuindo. Significa que desde a descoberta até hoje, nós tivemos, tá, gente, cerca de 2.700 povos destruídos, exterminados. Ok? Esta é a grande verdade. Isso é um dado empírico. E nós sabemos, gente, por que ocorreu. Porque o índio indígena, chamado negro da terra, né, como ele era chamado pelo português, simplesmente ele fugiu para o interior. E ele fugindo exatamente à escravidão. E isso ocorreu, então, um despovoamento do litoral. Então, os livros, né, antigos dizem assim, século XVI, povoamento do Brasil. Não, o Brasil foi povoado pelo europeu, pelo português. Mas ocorreu, gente, tá, a mortandade por doenças, tá, guerras e escravidão. Beleza? Então, o índio simplesmente fugiu para o interior. Correu? E aí, gente? Tá? O que aconteceu para nós termos lá 5 milhões, hoje nós deveríamos ter lá 150 milhões de indígenas? O que ocorreu? Tudo isso, as doenças trazidas pelos europeus ou pelos africanos escravos que foram trazidos para cá, como nós vimos na última live. Então, gente, tá? Algumas características. Gripes mataram centenas de milhares de indígenas, porque nós não tínhamos defesas físicas, anticorpos. Então, esse é o ponto, gente, que nós temos que estudar. E alguns dados, por exemplo, entre 1650 e 1630, nós tivemos, então, a Guerra dos Bárbaros, ou aos Bárbaros, onde, então, tá, a criação do gado foi para o sertão, e aí até contrataram, né, como está no nosso livro, Domingos Jorge Velho, né, bandeirante de contrato, e cerca de 50 a 100 mil indígenas, alguns historiadores falam 150 mil, foram exterminados na conquista do sertão nordestino. Mas, gente, tá? Em 1905, na abertura de ferrovias no Nordeste, cerca de 5 mil índios foram mortos no Nordeste. O que levou, então, ao governo, na época de Nilo Peçanha, a criar o SPI, Sistema de Proteção ao Índio, correto? E ele deu lá para Cândido Rondão, então, organizar, tá, o SPI, tá? Sistema de Proteção ao Índio. Mas analisa, nós demoramos 410 anos de nossa história para criar uma instituição que cuidasse ou se preocupasse com os indígenas. Tá, gente? Terrível isso. Então, nós sabemos, gente, tá, que esse é um dos pontos, tá? Que é o Estado. Qual é a relação do Estado com o indígena? Então, isso a gente tem que ver direitinho. Então, nós seguimos, gente, e vemos, então, por exemplo, que em 1960 ocorreu o massacre do Paralelo 11, com a morte de 3.500 cinta-largas. E, né, um grupo, e foi comprovado que técnicos do SPI participaram dos massacres, né? E um coronel do Exército Brasileiro foi lá e utilizou também, certo, gente? E participou do massacre de 3.500 índios. Durante o regime militar, devido à abertura, né, da Transamazônica, calcula-se que cerca de 8.500 indígenas foram mortos, certo? E até a década de 80, a comunidade indígena baixou no Brasil para cerca de 70, 80 mil indígenas só. Então, a partir da década de 80, com o fim da ditadura militar e tal, então nós tivemos um aumento do número de indígenas. Pela melhor qualidade de vida, tá? Foi criada na época a FUNAI para substituir o SPI, e segundo, porque mais pessoas começaram a deixar de ter vergonha, né? E disseram, eu sou descendente indígena. Em parte também por causa do sistema de cotas nas universidades. Então nós sabemos, gente, tá? Qual é a política do governo atual, sempre a gente debate, tá? Em relação ao indígena. Tá? A política atual é bem clara, né, gente? É a exploração da Amazônia, a abertura, né, para os garimpeiros, para as mineradoras, né? E se previa já na história um novo massacre indígena. Mas isso está ocorrendo porque nunca deixou de ser. Então, a gente sempre lembrar que a escravidão também foi indígena. E assim nós seguimos, então, por que foi substituída pelo escravo africano, tá? Que são 4,9 milhões de africanos. De novo, sudaneses, bantos e malês. Primeiro direto, lembra, gente? Já existia escravidão na África.
Então, há muito tempo, os árabes e tal pegavam, vendiam, né, escravos para todos os locais, correto? Então, isso já existia. Só que isso não é desculpa, como algumas pessoas têm, para nós criarmos a escravidão aqui. Então, nós sabemos, tá, também o lucro dos traficantes, que ficavam, então, em Salvador, no Brasil, e ficava no Rio de Janeiro, no chamado, né, Cais do Valongo, que hoje já foi tombado como patrimônio nacional. Então sabemos, né, gente, Rio de Janeiro, principalmente após a implantação da lavoura do café, né, muito importante, cerca de 2 milhões e 500 chegaram através do Rio de Janeiro. E também o lucro para a metrópole, né? Lembra que ganhava o quinto, 20%. E também o lucro para a Igreja Católica, que é o grande ponto, né, gente, a ser debatido, porque a Igreja defendia na época a escravidão que é africana, e ela era contrária à escravidão indígena, a não ser na Guerra Justa, como nós vimos. Então, isso levou, em 1992, o Papa João Paulo II pedir desculpas internacionais à comunidade negra internacional, porque a igreja não só apoiou, como a igreja ganhou dinheiro, dízimo, 10%, sobre a venda de cada um dos escravos. Mas por quê? Porque os negros eram animistas, né? Os pretos, na verdade, eram animistas, os africanos, e eles eram os islâmicos. Então, a ideia era realmente que isso era pecaminoso, como nós veremos. Então, nós sabemos, gente, tá, que o escravo no Brasil é muito importante, ele era rural, por exemplo, na cana. Mas ele era doméstico, ele era urbano, ele era o escravo de ganho, aquele que nós vemos nas cidades, vendendo, mulheres e homens, quindim, doces, pastéis, cachaça, bebidas, suco, né? E nós sabemos que a escravidão em si ela tem que ser tratada direto. E o que aconteceu? Destruição das famílias africanas. Eles iam lá, conquistavam, destruíam, matavam, separavam pai e filhos, certo? Deu. E também tratado como uma mercadoria. Tu és uma mercadoria. Um escravo é uma mercadoria. E também, quando o escravo se rebelava, aqui, né, ele sofria o suplício, né, do tronco, correto? O que é, gente, tá? O bacalhau é aquele chicote que vocês estão vendo aí, ó. Então, ele é um chicote com 5 pontas. Na ponta dele, nós temos ferro, para que realmente, ao cortar a pele, realmente cortasse, né? Não tirasse só a pele. E depois, então, gente, tá? Eles colocavam, então, água e sal, ou vinagre ou limão na ferida, para realmente doer, para gemerem e para ninguém tentar fugir ou cometer um delito. Então, isso é o bacalhau. Mas, gente, tá? As máscaras, muito utilizada na região das Minas, a gargalheira, para evitar que fugissem, os estupros, que é algo interessante, tá, gente, de ser debatido. Por quê? Porque normalmente, né, isso ficou na cultura brasileira, de que a negra é para trabalhar, a mulata é para transar, certo? Vocês já ouviram isso, né? E a branca para casar. Então, negra para trabalhar, mulata para transar e branca para casar. Isso caiu na cultura, ficou na cultura. Então, elas eram simplesmente estupradas, né, pessoal? Eram reproduzidas. Muitos negros bem dotados, eles foram utilizados para quê? Para reprodução. Isso é básico. E os mais mirrados, os fracos, normalmente eram castrados, porque não iam servir para reprodução. E muitas vezes isso não é debatido porque é, pessoal, um tabu, mas muitas vezes, certo, os donos de escravos, nos Estados Unidos e aqui também, faziam rituais que eles mesmos, tá, estupravam os homens na frente da própria família e dos filhos. Por quê? Porque isso é uma forma de destruir a autoridade do pai, do negro, do escravo, em relação aos filhos e à família. Então isso aconteceu, isso é um caso tabu. Eu tive que falar aqui, gente, certo? A realidade. Então tu imagina, tu tá aí com a tua família e tal, e aí vem o dono e tal, o capataz, alguém, e te estupra, o homem, para mostrar a autoridade dele. Isso ocorreu, é terrível. Então nós sabemos também castrações, amputações, certo? E isso fez com que o negro passasse para a sociedade como um boçal, sujo, né, estúpido, degenerado e imoral. É interessante, né, que era o branco, né, o senhor, que estuprava ele, estuprava as mulatas. Daí vem a miscigenação. E ele era um estúpido, degenerado e imoral. Então, gente, essa é a base, isso ocorreu. Nós não vamos fugir, correto? Então, essas são as bases para criar o quê? A ideia de que o negro era, então, um degenerado, um imoral, correto? Isso é a base de onde surgiu o racismo no Brasil.
Por isso aqui, gente, tá? Nós vamos ver também, quando ele tenta fugir, é colocado aqui também chamado tronco, né? Muitas vezes criava feridas, gangrenava, perdia amputações. Era uma coisa muito natural, né? Natural, terrível, né? Antinatural, mas que era natural que ocorresse. Então, gente, vamos agora entrar no nosso grande debate, tá? Que é importante, que é a exclusão do negro e dominação do período colonial, que é a base do nosso debate. Então, o argumento, na época, era de ordem teológica, defendida pela Igreja Católica, e social. Primeiro, o negro tem uma raça impura ou infecta. Segundo, não é só o negro. Vamos lá. Descendentes de judeus, cristãos novos, lembram? Mouros, mulatos, indígenas, são inimigos da fé cristã. E eles eram excluídos dos cargos públicos. Lembra que nós estudamos que na Câmara Municipal, o cidadão, ele só poderia ser o homem bom. Olha o nome, olha o preconceito. Quem é o homem bom? Olha só, branco, latifundiário e católico. Vai lá? Vamos de novo, gente. Para ser um homem bom, ele tem que ser branco, latifundiário e católico. O resto da sociedade era o que chamavam na época, no português arcaico, de homem ruim. Então, nem o negro, nem o cristão novo, né, o judeu convertido, nem o mouro, nem o mulato, nem o cafuso, nem ninguém, nem o índio, poderia ter participação do voto. Quando nós estudamos os problemas atuais do Brasil, é lá que tu busca, no período que é colonial, as raízes dos males. E aí, então, gente, lembrar, tá, que Marquês de Pombal, primeiro-ministro José I, déspota esclarecido, tentou modernizar o Brasil, proibiu a escravidão indígena e a diferenciação entre cristão novo e cristão velho. Tá? A ideia do indígena é aumentar, né, pessoal, o casamento com os brancos, aumentar a população, produzir mais e pagar impostos. E a diferença acabou entre cristão novo e cristão velho, o que diminuiu muito, tá, esse preconceito em relação ao judeu, que voltou depois. Mas acabou a escravidão em 1700, lá em 67, indígena. Mas persistiu a escravidão negra até 1888. Relembrando que o Brasil, na América, é o último país da América, certo, gente, a abolir a escravidão. Beleza? E é o último país da América, o que é? Então, gente, também monarquista. Então, nós seguimos e vemos, né, gente, a sociedade da época colonial. Então, realmente, né, os serviçais, a família, né, o homem bom, os negros aqui, e é uma questão básica, tá, que a gente vê da obra do Debré aqui. A sociedade era assim. E nós seguimos, então, chegando, né, gente, para o processo lento de abolição. Lembrando, então, que o fortalecimento do movimento abolicionista foi muito forte no século XIX. Relembrando lá o começo da terceira geração romântica, Castro Alves, Condoreira, né, que escreveu lá Navio Negreiro, né? E aí ele lançou a base, né, gente, que fortaleceu o que nós chamamos de movimento na luta contra a abolição. E eu cito, podemos citar Joaquim Nabuco, grande republicano, abolicionista, José do Patrocínio, que caiu depois, gente, na pobreza e miséria, porque era monarquista. Mas eu sempre tenho que citar, gente, Luiz Gama. Por que Luiz Gama? Gente, é simples, tá? Nós estudamos, na última aula, eu expliquei os 12 anos, né, escravidão, o livro escrito em 1853, na luta contra. E se tornou filme há pouco. Mas eu tenho uma história, o Brasil tem uma história. Eu não sei como ninguém ainda criou um filme sobre isso. Luiz Gama é filho de um fidalgo português, um branco, com uma escrava vendedora de fruta, uma escrava de ganho. E aí, ela engravidou, teve o filho, só que aos 10 anos de idade, Luiz Gama, negro, filho de um branco e uma negra, certo? Foi vendido pelo próprio pai como escravo, para pagar dívidas de jogos. Vamos lá, gente? E aí? O que vocês acham disso? Então, não existe racismo, então vamos debater isso. E aí o pai vendeu, ele acabou sendo vendido no Rio de Janeiro, aí virou alfaiate, pedreiro e tal. Depois ele foge, então, gente, para Santos. Lá ele vira, então, gente, tá? Ele vira soldado e ele se torna advogado. Olha só que linda a história dele. E baseado na lei de 1831, Lei Feijó para inglês ver, ele consegue libertar, dentro da lei, como advogado, mais de 5 centenas, mais de 500 negros. Então, gente, essa história que tem que ser contada. Não somente os 12 anos de escravidão, que é norte-americana. Então, tá aí um grande baluarte que tem que ser estudado, Luiz Gama, o cara.
Então nós continuamos, gente, e nós vamos ver, né, que em 1831 nós criamos a lei para inglês ver por pressão inglesa, mas nada foi feito. Ela nunca foi posta em prática. E aí o movimento abolicionista cresceu com a criação da Confederação Abolicionista, 1883. E aí, então, que uniu o grupo radical e moderado, e isso, gente, fortaleceu muito o grupo. E a ideia era o quê? Criar leis, reforma agrária, indústria, para inserir o negro. Isso não ocorreu, mas a ideia da Confederação Negra era isso. Joaquim Nabuco escreve no Abolicionista exatamente isso. Então, as grandes leis, gente, para vocês verem como foi uma piada. Quando em 1845 a Inglaterra pressionou criando a lei Bill Aberdeen, dizendo, olha, se tiver tráfico de escravos, nós vamos pegar o quê? Nós vamos prender um navio e vocês vão ser julgados na Inglaterra. Aí o Brasil, em 1845, importou todos os escravos que precisava. Importou, aumentou muito. E em 1850 criamos, então, a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico internacional de escravos, não a escravidão. Por isso aumentou muito o quê? A escravidão interprovincial. Principalmente vindo do sul, do norte, nordeste, que tinha 47%, né, dos escravos no Brasil, para a região do café agora. Então nós sabemos que essa lei aboliu a reprodução exógena, de fora para dentro. Não, gente, tá? A escravidão. Então nós sabemos, gente, tá? Que são ideias muito interessantes, mas não resolveu o problema ainda, tá? Então seguimos, gente, tá? Nós temos, então, em 1871, a Lei Rio Branco ao Ventre Livre, que diz o seguinte: todo filho de escravo que nascer a partir de 28 de setembro de 1871 está livre. Então tá aí, ó, tá aí, engravidou, está livre. Não, né, gente? Por isso a lei complementar diz, o escravo que nasceu está livre, mas ele pode ficar até 8 anos com o dono, aí o dono daria ele para o governo criaria albergues, claro que nunca funcionou, ou ele poderia explorar até 21 anos, o que a maioria dos donos de escravos fizeram, explorar até os 21 anos, correto? Mas a lei Rio Branco, Ventre Livre, ela é importante porque ela vai dizer, chega de escravidão. Se a lei Eusébio de Queiroz não importa mais, o velho vai morrer e quem nasce é livre, ela condena ao fim da escravidão. Por isso, o Brasil é demais, tá? Em 1885, criamos a chamada Lei dos Sexagenários, que lembra que Rui Barbosa chamava de a gargalhada nacional. Por que a gargalhada nacional? Ela diz o seguinte, todo negro, né, o escravo, que tiver o quê? Certo? 65 anos está livre. Mas, gente, o que dizia a lei antes? A lei dizia que quando o escravo ficava velho, quem tinha que sustentar era o dono dele. Então, se diz 65 anos tu está livre, tira das costas do dono de escravos a obrigação de sustentá-lo. Então, eles foram libertados e foram para onde? Para as cidades. Indo para as cidades, o que eles viraram? Marginalizados. Ninguém vai dar emprego para eles. Não tem moradia, não tem nada. Então, mais um problema criado pelo Parlamento Brasileiro. Mais um problema criado pelo nosso Congresso Nacional, na época Assembleia Geral do Império. Então, os políticos livraram-se, porque eles eram os latifundiários, dos escravos. E aí, em 1888, né, a princesa Isabel assina a Lei Áurea criada pelo Parlamento. E a Lei Áurea diz, é abolida a escravidão. E aí, gente, é o debate. A nossa escravidão vem sendo abolida de forma lenta e gradual, desde 31. Correto? E aí, quanto por cento de escravos eram escravos do Brasil? Apenas 5% em si da população em geral. Porque os outros já estavam na rua, já foram abolidos. Então, ela não teve um impacto social, mas ela teve político. Porque daí os barões do café do Rio de Janeiro, que eram monarquistas e apoiavam a monarquia, deixaram de apoiar a monarquia. E aí eles vão perder o trono. Mas é interessante, né, gente, que no ano seguinte é proclamada a República, beleza? E aí, eu abro o jornal, né, e aí eu vejo o príncipe regente do Brasil. Não, isso não existe, tá? Então ele aparece como príncipe regente do Brasil. Desculpe, gente, quando foi proclamada a República, todos os títulos de nobreza foram extintos. Então não pode se apresentar como título príncipe regente do Brasil. Ele vai dizer, não existe, deu uma declaração essa semana, não existe racismo no Brasil. Gente, mas a família dele, Orleans e Bragança, certo? Foi o último país da América a abolir. Eles se sustentaram através da escravidão. Ah, mas a princesa Isabel é redentora, sim, mas ela fez assinou o que o parlamento tinha feito. Ah, ela era evoluída, sim, gente, nós sabemos disso. Mas a família dela manteve-se no poder através da escravidão. Correto? No país mais escravista do mundo. Talvez por isso dificultou a abolição, né, demorou tanto.
E aí, gente, o grande debate. Vamos lá, né? Vamos lá botar os pontinhos nos is. Gente, o que aconteceu, tá, com o escravo após a libertação? Ocorreu ele não foi inserido, ele foi excluído economicamente e social do Brasil. Porque na época ocorreu a imigração. Vamos ver os momentos. E aí o imigrante recebeu terra. O imigrante foi utilizado como mão de obra nas cidades, na indústria. E o negro ficou com subemprego, submoradia, sem nenhuma educação, ou semi-escravidão, semi-educação. É esse o detalhe que nós vamos debater hoje. O que o Estado brasileiro... Tu vai dizer, mas lá atrás, 150 anos. Não, isso é anacronismo, gente. O Estado é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro que existe hoje, em 2020, é o Estado brasileiro que existe há muito tempo. Então, o Estado brasileiro excluiu os negros. Tornou o negro cidadão de segunda categoria. Tá, mas daí o que aconteceu? Vamos seguir então, gente. É muito importante, tá, ficar dentro da ciência. Então, seguimos. Tá? Agora é maravilhoso, gente, porque são detalhes que nós vamos debater cientificamente. Quais são os conceitos relevantes sobre, né, pessoal, racismo? Esses 3 conceitos que os sociólogos colocam, né? Primeiro, discriminação racial. A discriminação racial é o tratamento desfavorável a uma pessoa, a um indivíduo, baseado na sua característica racial. Exemplo, né? Um negro, as pessoas, o preto, vai pedir emprego, tu não dá emprego porque ele é negro. Tem um branco e um negro, tu prefere o branco. Então, isso é uma discriminação. Vamos lá, preconceito. Conceitos desfavoráveis em relação a um grupo racial sem conhecimento dos fatos. É um preconceito. E o auge torna-se racismo, que é uma doutrina que afirma a superioridade de uma raça sobre as outras, com base na cultura de uma nação ou de uma época. Então, o auge, tá, gente, do surgimento dessas doutrinas foi o final do século XIX, com o positivismo, com o darwinismo social, que veremos, que é exatamente o quê? Tá? Herbert Spencer, Rudyard Kipling, que é o quê? A superioridade branca. Onde eles afirmam que, como Charles Darwin criou a teoria da seleção natural das espécies, isso funciona para o quê? Para o homem. E que o branco europeu, certo? Era superior e negros e amarelos asiáticos, negros da África, não teriam capacidade para desenvolver a civilização. Certo? E aí, Marcos, nós tivemos isso? Claro que tivemos no Brasil. Então eu vou te fazer uma pergunta agora. Vamos lá? Pode ser? Tu achas, tá? Depois a gente debate. Existe no Brasil discriminação racial, ou preconceito, ou racismo? Sim ou não? Então vamos lá. Nós seguimos, gente, tá? E vamos ver então o mito da democracia racial. Por quê? Nós sabemos que quando estávamos abolindo a escravidão, ocorreu a defesa da imigração para branquear a raça do Brasil. Um exemplo político, Tavares Bastos, baiano, que nos seus discursos no Parlamento, Assembleia do Brasil, ele dizia: o negro é a origem de todos os males do Brasil. E teóricos nacionalistas defendem a superioridade branca. Tá, gente? Mandem perguntas aí se tiver. Então, esses teóricos nacionalistas, tá, gente? Que eu vou citar alguns para vocês, tá, gente? Bem interessantes, tá? Como, por exemplo, tá? Silvio Romero. Silvio Romero aponta como mestre Spencer, Darwin, Gobineau, e ele analisa a formação de uma sub-raça, que ele chamava, então, de sub-raça, o negro mulato surgido no Brasil. Nina Rodrigues, muito conhecido, professor de medicina, gente, legal da Bahia, considerava os negros e os índios como raças inferiores. E diz que os mestiços, por terem mentalidade infantil, não poderiam receber o Código Penal. Francisco Adolfo de Van Hagen afirma que os índios, em função de sua organização física, não poderiam progredir no meio da civilização, estando condenados a viver nas trevas. Certo? Se fossem colocados na luz, morreriam ou desapareceriam. Certo? E Euclides da Cunha, que, querendo ou não querendo, direto ou diretamente, autor dos Sertões, ele demonstra muito bem a questão, né, como o sertanejo não civilizado, bárbaro e tal. E chegamos, né, a Francisco José de Oliveira Viana, que era adepto do arianismo, né, e dividia a sociedade em raças superiores e inferiores. Então isso, gente, são teóricos brasileiros, eles existiram. Então, para vocês saberem, né,
que isso ocorreu no Brasil. E aí? E aí, gente, tá? Nós temos em 1924 a Academia Nacional de Medicina contrária à entrada de orientais no Brasil, porque os japoneses eram considerados pragas e degenerados. Porque em 1908 eles chegaram em São Paulo, certo? Pô, gente, eu adoro brasileiro. A Academia Brasileira chama japonês de degenerado. Que legal, né, pessoal? O Brasil deve ser maravilhoso. Mas não existe racismo nem preconceito, tá? Em 1933, Gilberto Freire, então, lança a Casa Grande Senzala, criando a ideia de democracia racial, onde afirma que a miscigenação fez do Brasil um país livre de racismo. Beleza? Então, na grande obra, né, pessoal, certo? Vamos lá? Casa Grande Senzala, existe um debate, Florestan Fernandes e outros tantos, o que ele tentou fazer com essa ideia? Então, muitos chegam à ideia, né, à conclusão de que ele tentou combater o racismo com isso. Dizendo, então, que hoje parece uma besteira, né? Mas ele afirma que o mulato ele herdou o que era bom, né, dos brancos. E aí, então, isso traria, né, uma civilização, seria civilizado, e isso permitiria que ele fosse, né, evoluindo e se tornasse cada vez mais civilizado. Por isso criou-se, se baseou muito nessa ideia que o Brasil, que pessoas até hoje utilizam na política atual, né, de que o Brasil, então, é uma democracia racial. Gente, mito é algo que se cria, que tenta explicar a realidade, mas que não tem base científica. Isso é a palavra de mito. Beleza? Que não tem base científica. E o Estado Novo, né, também, gente, porque existiu o antissemitismo e proibição da entrada de judeus no Brasil. Sim, gente, por quê? Porque dentro do governo, tá, Vargas em si não era antijudeu, mas dentro do governo existiam muitos políticos que eram adeptos do antissemitismo e eram nazistinhas, fascistinhas, com certeza. E aí existiu esse antissemitismo, correto? Então esta é a realidade, são os números, tá? E a gente segue então, gente, tá, para o movimento negro nacional, correto? Então vamos lá. Em 1931 foi criada a Frente Negra Brasileira, que tornou-se depois o Partido Nacional Negro, né? Mas que foi muito importante na luta pela inclusão negra no mercado, na educação e outras coisas. E, infelizmente, como o partido foi fechado em 1937, quando Vargas deu o golpe do Estado Novo. Todos os partidos foram fechados. Em 1951, Gilberto Freire e Afonso Arinos, grande legislador, criam a lei contra a discriminação de cor e de raça em lugares públicos. Por que o que causou isso? Porque uma grande artista, cantora norte-americana veio ao Brasil, né, e ela foi proibida de se instalar no principal hotel, se não me engano, no Rio de Janeiro na época. Chega lá, não pode, porque era negra. Então criou-se uma lei que era proibido, em público, discriminar raça, índio, negro, qualquer coisa. Lembrar que em 1978 ocorreu o movimento negro unificado, dentro do movimento de abertura do regime militar, e em 1988 nós chegamos ao auge do que nós temos, gente, das lutas sociais do Brasil, até então, que é a chamada Constituição Cidadã. E ela tem duas práticas muito básicas. Primeiro, a cultura afro-brasileira é patrimônio nacional. Então, gente, vejam bem, o Enem gosta muito disso, né? Não existe cultura negra. Existe uma miscigenação, um sincretismo que nós chamamos de cultura afro-brasileira, que é a união dessa cultura africana e brasileira. Também, então, o reconhecimento das comunidades quilombolas. Então, que mais tarde vão ser feitos o quê? Reforma agrária, né? Governo FHC, grande sociólogo, depois PT, o Lula e tal, reconhecendo que os descendentes dos quilombolas tinham direito a trabalho. E esses grupos mantêm a pequena propriedade, as características, beleza? Tá, e merece ou não merece? É um debate que eu jogo para ti. Tá, os índios merecem ou não merecem, gente, as terras que têm? Em 1988 ocorreu a fundação da Cultural Palmares, que é uma fundação muito importante que sempre primou pela luta, pela manutenção do quê? Da cultura negra. Exceto no atual governo, onde foi indicado, lembra? Vocês podem mandar o nome depois para nós, tá? Um negro, um mulato, desculpe, que chama, como presidente da Fundação Palmares, Cultural Palmares, que chama o próprio Zumbi de negro imprestável,
que chama negros imprestáveis e diz que não vai liberar nenhum dinheiro para candomblé, umbanda, para isso, para aquilo, para aquele outro. Lembrando que umbanda e candomblé é a cultura afro-brasileira. Eu gosto, não gosto, isso não importa. Então, e ele chama de negros imprestáveis vários grupos que lutam pela cultura. Grupos de capoeira, isso, aquilo. Então, gente, é um detalhe, né? Como é que pode um mulato, negro, um descendente chamar zumbi ou ganga zumba de negros imprestáveis ou coisas assim? Por quê? Porque sempre, gente, tá? No estudo da sociologia nós sabemos que muitos oprimidos sonham em ser opressores. E quando chegam ao poder, tornam-se opressores, inclusive, de sua própria etnia, porque raça não existe. E em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, grande conquista. E em 2012, o Supremo Tribunal reconhece as cotas raciais nas universidades. Como eu falo para todo mundo, que é algo que lá no início, quando surgiu, eu era contrário, por uma questão sociológica, e hoje sou totalmente a favor, pelo estudo. Então a gente muda a posição. Então essa é a luta do movimento negro nacional. Mas por que a luta não deve cessar? Então agora a ciência, tá, gente? Vamos lá. Em 2018, o Brasil tem 120 milhões, 56% da população. Certo, gente? São o quê? Certo? São descendentes de negros. Vamos lá? Então, analfabetismo, números. 9,1% dos negros são analfabetos e 3,9% dos brancos. Isso até 15 anos. Ensino superior, 9,3% de negros chegam e 23% de brancos. E lembrando que esse aumento, tá, ocorreu muito entre 2000, tá, e 2015. Porque esse número de negros na universidade era ínfimo. O que melhorando, está melhorando por causa do sistema de cotas. Você não chegava a 1,5%. O trabalho e renda, 934, a renda média do negro e do branco, trabalhador, 1.846. Desemprego, na época, 2018, 14,1% entre os negros, 5,4% entre os brancos. Tá? Profissionais qualificados, 90% dos profissionais qualificados são brancos e 10% negros. Homicídios em 2018. Gente, o número de homicídios, que é quase 58 mil, 57 mil, isso é pior das guerras civis, como no Iêmen, guerras civis que ocorrem onde? Onde, pessoal? Que ocorre no mundo inteiro. Então nós temos uma guerra civil, tá, gente, no Brasil. No ano de 2018 morreram isso, cerca de 57 mil. 75% dos negros são os mortos e apenas 25% dos brancos. 75% dos mortos em intervenção militar são negros, seja os policiais, não na luta entre o tráfico. E 60% dos detentos do Brasil são negros, o que são mais de 56% da população negra. O outro dado, a representação política não chega a 24% de deputados que se autodeclaram negros, mulatos ou pardos. Então, a pergunta é, gente, segundo esses números, será preconceito racial no Brasil? Vamos lá, gente? Existe, pessoal, no Brasil, preconceito racial? Ou existe discriminação, ou existe o racismo propriamente dito? Então, gente, vamos lá? O ponto que nós sabemos, que nós estudamos, é esse aqui. Por que negar o racismo? Por que dizer que o racismo é um coitadismo? E aí tu vai descobrir quem é o político que fala isso, ou não fala isso, ou quem defende e não defende. Não é o momento disso aqui. Na minha opinião, negacionismo do racismo é escravizar novamente o negro e o índio. É matar a história, é matar a sua história, é matar a segunda vez a sua cultura. É matar a sua história e a possibilidade de debate, que poderia levar a políticas de inclusão social e a uma sociedade mais justa e igualitária. Então é isso. Então vamos lá, gente. Se os números científicos existem como eu te passei, tá? Por que existe hoje no Brasil políticos, pessoas nessa relação que simplesmente afirmam não existe racismo, não existe preconceito, não existe discriminação? Qual é o motivo de negar isso? Claro, é matar a sua história. É realmente conservar o que já existe. Se tu acha interessante os números que tu viu aí, tu queres conservar, então não precisa mudar nada mesmo. Né? Agora, se nós precisamos realmente debater, o debate serve para isso.
para nós mudarmos cientificamente e empiricamente a realidade que nós temos. Correto, gente? Então, como nós fizemos da última vez, tá? Vamos debater agora, vamos para as perguntas, vamos debater. Na boa, gente? Vamos lá? Então, esperando as perguntas de vocês e pau na bodega, gente, fora bodó. Tá? Então, aqui a primeira pergunta, né? Tem uma série de expressões que se usa coloquialmente que são extremamente racistas. Do tipo, criado mudo, denegrir, mercado negro, fazer nas coxas, todas vindas do período colonial e que se usa hoje. Claro, é evidente, a coisa está preta. É na verdade. Tu pode falar o que tu quiseres. Tu vai dizer, mas é coloquial. Sim, gente, tá? Claro que às vezes a gente fala isso aí. Eu, por exemplo, gosto de chegar, e aí, negrada? Por que eu gosto de falar? Porque eu torno uma coisa popular. Eu falo para os meus amigos que são gringos, e aí, negrada? Mas não é uma forma de racismo, no meu caso. É uma forma de colocar que nós somos iguais. Tá? Essa é a grande verdade. Renata, tá certo. E o Sérgio Camargo, muito bem, é o presidente da Fundação Palmares. Que gente, se vocês verem as besteiras que ele fala, é uma coisa terrível. E realmente, a única explicação é psicológica, né? O oprimido sonha em ser opressor. Chegou ao poder e se tornou opressor da própria etnia. O que o professor pensa da ideia de serem destruídas obras racistas ou polêmicas quanto ao tema? Queres falar na derrubada que nós vimos do quê? Nas estátuas nos Estados Unidos, certo? Mas nós vimos também aonde? Na Inglaterra agora. No porto de Liverpool, se não me engano. Vai dar uma olhada ali para nós, né? Não precisa dizer. Mas foi na Inglaterra, os caras derrubaram lá. O cara que estava lá, a estátua dele. E aí milhares de pessoas foram lá e derrubaram, porque ele foi o maior, o quê? Contrabandista, né? Maior traficante de escravos, Marina. E foram derrubados. Mas quem foi? Foram brancos, não foram negros na Inglaterra. Foram pessoas que chegaram à conclusão na Inglaterra de que ele era o quê? Certo? De que ele era errado. Ele desenvolveu a economia. Não, ele era um escravista. Então foram lá e derrubaram, claro, a estátua deles. Ora, é um vandalismo? Sim. Poderíamos fazer uma petição para o governo, olha, não queremos mais essa estátua. Certo? Mas como Barack Obama, ele coloca na outra semana, disse, as grandes transformações ocorrem através de revoluções. Certo? Podemos considerar o quê? Vandalismo? Pode. Mas uma estátua de um segregacionista, de um contrabandista de escravos, significa o quê? Que tu admira ele. E a própria comunidade do local foi lá e derrubou. A comunidade branca, não a comunidade negra. Certo? Vamos lá. Vamos lá para as perguntas, gente? Ok, Marina? Mais perguntas. O Elvino diz, existe preconceito, existe racismo organizado e escancarado. Também acredito, né? E diz aí, a Marina, uma pesquisa que saiu ontem mostrou que 60% e 3% da população acham o Brasil um país racista. Achei pouco. É que a questão é essa, né? Nós somos racistas, pessoal. Tá? Nós somos inseridos numa cultura racista. O que nós temos, gente, é a ideia, e daí entramos em filosofia, sociologia, tudo, de evolução. Porque eu sou progressista, né? Que alguns chamam de esquerda, não. Progressista. Porque eu acho que a sociedade está errada. Tem muita coisa para mudar. Se eu achasse, né, que a sociedade está bom, eu seria um conservador. Não, eu acho que muita coisa tem que mudar. Por isso eu sou um progressista. Ok? Vamos lá, gente. Manda aí que tá legal. Sofia, você acha que deveriam rever o ensino sobre Monteiro Lobato, visto que ele era muito racista? Eu acredito, gente, que hoje os meus colegas de literatura já explicam isso. Já falam que ele era racista. Tá? Inclusive a história do Jeca Tatu e tal. Mas ele já mudou também. Na época, as pessoas... Ele teve uma mudança na visão dele do início para o final da carreira. Né? Porque o Jeca Tatu era o mulato do rural, atrasado, que não levaria o quê? Ao desenvolvimento. Ele deu uma mudancinha nele. Teve uma mudança. Certo? É isso, a Roberta diz em Bristol. Isso aí. Porque Bristol era o... Obrigado, foi derrubada a estátua do... E manda o nome dele também, que desculpe, gente, aqui é uma live, tá? E foi em Bristol e ele realmente foi o maior contrabandista, né? O maior traficante de escravos.
Monteiro Lobato, acho que os próprios professores já falam isso, né? Vamos lá, gente. A Marina diz, manter as estátuas não é uma forma de manter um símbolo de algo que deve continuamente ser discutido? Não. A estátua, Marina, que estava lá dele, era uma estátua enobrecendo e enaltecendo o grande contrabandista de escravos. Não, não. O que então faz, como tem em vários lugares, Nova York e outros lugares, bota uma estátua de negros, de uma família de negros sendo separados, como tem em vários lugares. Isso é mostrar o que ocorreu, não uma estátua do cara. Tem um discurso. Vamos lá. Vamos lá, gente, eu preciso de perguntas de vocês, ou debate. Tem mais alguma aí que eu não vi? Certo? Tem mais gente? Vamos lá. Quando quiser. Gente, só vamos contribuir, né? A Isadora, que saudade das suas aulas. Saudade de vocês, né, gente? Vamos lá e vamos debater. Então, com certeza existe tudo. Existe tudo. Existe preconceito, existe racismo, existe segregação no Brasil. Mesmo com o apartheid seja utilizado como regime, né, de apartheid, de segregação, que acabou só em 94, se nós usarmos apartheid, que é separação, nós temos até hoje segregação social. Pedrinho, Valer, tu acha que estátuas de figuras como a de Bandeirantes, notariamente genocidas, deveriam ser mantidas, destruídas, ou ser colocadas em museus como as devidas descrições? Gente, nós temos que estudar, né, Pedro, a nossa história. Quando eu expliquei para vocês o Bandeirantes, nós não podemos jogar o Bandeirante, todos eles dentro de um panelão, né, todos, não. Existe o Bandeirante de Prospector, que levou a descoberta de ouro no interior, existe o Bandeirante, gente, de contrato, e existe o Bandeirante de caça ao índio, de apresamento, que escravizou tudo isso. Eu acho que sim, vai chegar um momento, tá, em que São Paulo vai chegar, lá tem monumentos bandeirantes, vai chegar, olha, as pessoas vão saber, se de repente esse monumento aqui, ele está lá como desbravador. Então o monumento, por exemplo, dos bandeirantes, ele tem que ser debatido por quê? Porque está enaltecendo o desbravador de Prospector ou o que caçou índio, escravizou índio, destruiu e matou. Então é todo um debate que é maravilhoso fazer, entendeu? E aí São Paulo tem que fazer. Laurinha, o que você acha da fundação de museus da escravidão a fim de contar a história e conscientizar a população? Considerando que a Alemanha, por exemplo, tem vários museus em campos de concentração. Laura, eu só vou te fazer uma relação que eu gosto de brincar. Qual é a diferença do brasileiro para o alemão? Então, é interessante, né, que mesmo a Alemanha, tá, sendo tão desenvolvida, foi na Alemanha, um país que criou tantos filósofos, surgiu o nazismo na Alemanha. E parece que aquilo foi um choque tão grande que eles chegaram à conclusão. Mas a própria Alemanha, agora, né, o Partido Alternativa, pela primeira vez nas últimas eleições, o Partido Alternativa, que é neonazistas, conseguiu 83 cadeiras no parlamento. Então teve gente que ainda lá dentro votou nos neonazistas, que tem saudades daquilo. Mas é evidente que vários lugares que tu vai, tu já tem vários lugares e tal, a história da escravidão. Isso já ocorre, mas museus em si não existe. Eu acho que tem que ser feito, né? Temos que evoluir. O que é o historiador? O que é a história? A história, o historiador é a pessoa que quer lembrar o que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir o historiador, ninguém quer ouvir o passado. Todo mundo quer viver no conto de fadas. Tá? Por isso que nós somos chatos. E é para isso que nós estudamos. Para ensinar, para mostrar o que todo mundo quer o quê? Não quer ouvir. Então, Laura, isso já existe em alguns lugares, mas eu acho que deveria ser muito maior, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, Grisada. Marina, por que Pombal se preocupou em acabar com a escravidão indígena e não negra? Porque o indígena era uma forma, tá? Marina, primeiro que, culturalmente, lembra que a Igreja Católica, através do padroado, do régio, é submetida à igreja. E aí, né, tu te lembra, então, que desta forma, ele queria aumentar o casamento entre brancos e índios, e aí, então, tu teria mais população, mais produção e mais riqueza. O negro era uma propriedade, era muito cara, muito valioso e uma quantidade muito grande. Porque olha só o detalhe, o século XVIII de Marquês de Pombal é o ciclo do ouro.
E entrou um período que entrou muito, né? 2 milhões entre esse período e o período do café, entrou cerca de 2,4, 2,5 milhões de negros. Era uma quantidade muito grande, era uma propriedade, uma riqueza muito grande. Não teria coragem para fazer isso. Não fez isso nem em Portugal. Tá? Vamos lá, gente. Tá maravilhoso. E a Fernanda, vamos lá, isso, a Fernanda diz, e o encarceramento em massa e as políticas de segurança pública no Brasil, de que forma contribuem para o mantimento da estrutura segregadora brasileira? De novo, gente, tá? O sonho do oprimido é o sonho opressor. Então, nós vamos fazer, isso é uma análise que pode ser feita depois, mas tu pode procurar. Então, o sistema prisional brasileiro e a polícia brasileira é muito mal treinada. E aí tu vai dizer, só ocorre nos Estados Unidos? Não. Aqui ocorre, que é um debate interessante, muito mais que os Estados Unidos. Repetindo, no mesmo dia que o George Floyd foi morto lá, um menino de 14 anos foi morto dentro, lembra, gente? Da sua casa, no Rio de Janeiro, e não teve muitas coisas. Teve lá uma passeata aqui e tal. Posso estar falando uma besteira, mas eu gosto de dar cara para bater, gente, por quê? Talvez porque o Brasil tenha tanto negro, certo? E a escravidão tenha sido abolida tão tarde, e é tão normal a gente ver negros sendo mortos, tá? Que isso passou a ser uma coisa normal a gente ver, certo? Isso é uma realidade. Pode te chocar. Talvez isso. Tá? Então, seja uma coisa tão enraizada que as pessoas não percebam isso. Né? Então, é evidente. Então, mas não é isso, tá, gente? Sem querer falar em política hoje. Mas olha a diferença do tratamento, tá? Te lembra ali que, não é para isso, mas quando teve as duas passeatas, um pró-Bolsonaro e um contra, né? Certo? E tinha uma senhora e tal, com a bandeira do Brasil, pró-Bolsonaro, com um taco de beisebol, branca, tá? E ela estava lá ameaçando com o taco bater nos caras. Isso é uma arma, gente. Você não pode utilizar na rua. Aí o que aconteceu? O soldado foi lá, o policial pegou ela educadamente, por favor, sai daqui, educadamente, nem tocou nela. Enquanto foi lá, rasgou, né, a bandeira que estava lutando pela democracia, que lá estavam os pretos, os negros. O que é isso? Não é racismo, mas é evidente. Eles estavam com uma bandeira contra o racismo, foi lá e rasgou. Enquanto que a mulher branca, né, bandeira do Brasil, com o taco de beisebol, ameaçando bater, ele, por favor, sai daqui. E o que é isso? Não, racismo e preconceito escancarado. É isso. Vamos lá. Os grupos sudaneses, bantos malês que foram enviados para cá tinham algumas características específicas. Gente, tinha, tá? Durante muito tempo, muitos historiadores diziam, ou pessoas, os racistas, que os bantos eram mais desenvolvidos, mas isso é uma questão mais étnica mesmo, tá? Mais para Gel, Marina. Tá? Vamos lá, minha gurizada. Haná diz, assim como as pessoas naturalizam diversos tipos de violência, contra a mulher, cultura do estupro, a violência contra o negro é muito naturalizada no Brasil também. É muito enraizada. Sim. Então as pessoas, eu adoro, né? Talvez por isso que o meu aluno goste tanto de história do Brasil, ou passe a gostar como ele fala, né? Eu valorizo muito a história do Brasil. Saber a formação do Brasil vai mostrar. O Brasil é um dos campeões de violência contra a mulher. Onde surgiu? Da sociedade colonial machista e conservadora. O Brasil é um país racista preconceituoso. De onde surgiu? Da estrutura do Brasil. Então, negar o racismo, o preconceito, é evitar a evolução. Entendeu? Lembrando, gente, tu pode pensar do jeito que tu quer. Marcos, eu acho que não existe racismo. Então, tu tem que provar cientificamente. Marcos, eu acho que tem racismo. Sim, mas eu acabei de provar cientificamente que existe racismo, preconceito e exclusão. Vamos lá. Tá, beleza, vamos ver se nós esquecemos alguma coisa. Certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, gente. Senão, nós vamos ao mundo. Vamos lá. É isso aí, não tem... Então, isso é um debate, gente, que nós temos que fazer e tal, em sala de aula, na rua, na família, entendeu? Então, nós surgimos, nós nascemos, nós crescemos em sociedades racistas e preconceituosas. O que nós temos que fazer? Realmente lutar contra o racismo, contra esse preconceito. Isso é básico, entendeu? A história, ela ensina isso, ela ensina que existiu. Agora, tratar são as políticas públicas. E as políticas públicas dependem de nós, né?
A Haná diz, exato. E tu não acha que estudar o Brasil colônia e toda a estrutura da escravidão não deveria ser feito de maneira mais aprofundada no programa escolar, de maneira disseminada mesmo? Sim, mas isso, vamos lá, isso em teoria já existe, os livros estão lá. É a forma como nós, professores, tratamos o assunto. Entendeu? É a forma como nós damos a relevância a isso. Os livros estão lá, escravidão. Os livros mudaram muito, tá? Pega os lá do regime militar, 40, que se negava a escravidão, se negava tudo, para hoje. Hoje, gente, olha, hoje nós temos esses 3 livros, vão sair os outros 2, né, do Laurentino, que é uma maravilha, tu tem que ler isso aqui. Depois que tu lê isso aqui e disser assim, não existe escravidão, não existe, não existe preconceito, aí é uma cegueira total, certo? Então, qual é o problema hoje? Tu vai dizer, mas esse é um problema lá atrás, o negro, eu já ouvi muitas vezes, não uma, 2, pessoas dizem assim, mas o negro de hoje é descendente, não é o escravo. Não é, gente. É que o negro criou toda a estrutura, o negro criou toda a riqueza do Brasil, colônia e império. Entendeu? Ele foi escravizado, ele foi retirado, ele foi estuprado, ele foi espancado. E aí, quando veio a abolição, o que foi feito? Ele foi excluído. Então, a exclusão e os problemas que nós temos hoje, eles descendem da exclusão que o Estado criou na época. Por isso, quem tem que resolver é o Estado. Ponto. No debate, quando eu explico, vou explicar para vocês, como surgiu a favela no Rio de Janeiro. Foi o Estado, quando Rodrigues Alves reformou o Rio de Janeiro, obrigou a população pobre a ir para o morro. Então, o Estado criou a favela. O Estado tem que criar uma política de acabar com a favelização do Brasil. Então, a situação do negro hoje, ela é uma consequência do quê, gente? Da política de exclusão após a abolição. Certo? E cabe ao Estado criar políticas de o quê? Inclusão, mas não é o negro, é o índio, é o pobre. Criar situações, leis para melhorar a qualidade. Isso é básico. Então, vamos lá. A Luísa. Sem provas para negar o racismo, ainda tem gente que justifica a democracia racial. Sim, exatamente. Mas daí, gente, é uma questão científica, empírica. Certo, gente? É mesmo quando tu debate, o Atos, não, porque isso não existe e tal. Quando tu entra no debate, isso é uma live empírica, científica. Quando tu entra nesse debate, tu tem que entrar com números. Se tu me mostrar números diferentes, verdadeiros, que não existem na prática, nós podemos mudar. O resto, ele não existe. Tá? E vamos lá, gente. Só estou por vocês aí, por mais perguntas, contribuições. Tá muito legal. Tá muito bom mesmo. Então, é todo um debate, tá, gente? Sobre o próprio sistema de cotas, tá? Que, como eu falei para vocês no início, lá quando surgiu, eu fiquei, mas qual é a diferença de um branco pobre e de um negro pobre? Então, aqui os números, tá? Se o negro pobre e um branco pobre vão pedir um emprego, existe essa exclusão do negro? Existe. Então, basicamente. E o sistema de cotas tem que ser estudado, né? Porque tu tem a cota para o negro, e tem a cota para o índio, e tem a cota para a escola pública, né? Então, isso já existe, essa divisão, que torna, todos a mesma justiça, todos concorrerem com a mesma justiça, né? Marina, algum teórico brasileiro se contrapôs às ideias racistas que foram criadas no início do século? Sim, Marina. Se tu for analisar até a própria ideia de democracia racial, os outros sociólogos debatem que talvez tenha sido uma ideia dele lutar contra o racismo, dizer, não, o mulato ele pode sim ser civilizado e tal, tá? Mas existem vários outros teóricos, sim, que lutaram contra isso, mudanças. Tá? Infelizmente, sempre surgirão, como durante A e B, racistas, preconceituosos. E é interessante que o preconceito no Brasil existiu, a gente provou, e era contra o japonês, né? Então, hoje a gente olha o Japão, a potência que é e tal, e teve gente, há um século atrás, que dizia que ele era o quê? Degenerado, babá. Teve contra judeus, gente, tá? E não, nós somos sempre direto, mas isso diminuiu por quê? Porque normalmente a comunidade judaica conseguiu vencer no Brasil. Tornaram-se comerciantes, grandes médicos, grandes alunos, ex-alunos meus são grandes médicos,
Tu entendeu? Mas mesmo assim, vários grupos judeus patrocinaram ou apoiaram, votaram em políticos que são racistas e preconceituosos. Então é esse tipo de coisa que a gente não é. Ou o negro que defende a escravidão, ou nega a escravidão, né? Então é esse o grande ponto. Então, talvez nós tenhamos superado o racismo contra o japonês, contra o oriental. Nós tenhamos superado contra o índio, não superamos contra o quem? Contra o negro. Temos que evoluir, gente. Tá? Então, vamos lá. Tu falou no apartheid, agora lembrei de uma frase muito boa de Mandela. No meu país é preciso primeiro ir à cadeia para depois se tornar presidente. Certo. Né? E parece que no Brasil, né, antes tu precisa ir para a cadeia para depois conseguir seus direitos. Né? Vamos lá. E aí o Paulo aqui, que não conheço, mas esperando as cotas para brancos sem condições. Paulo, elas existem, tá? Não. Elas existem, tá? Lá tu vai estudar, tu entra lá e estuda esse sistema de cotas. Então lá tem sistema de cotas para negros, sistema de cotas para índios e sistema para escola pública. Na escola pública entra todos, entra o branco. Então essa é a cota para o branco pobre. Ela já existe, tá, Paulo? Não precisa mais esperar. Ela existe já. Dá uma olhada lá, estuda que tu vai perceber. E isso que eu acho isso, ela já existe. Que é exatamente a escola, o sistema de cotas para a escola pública. A escola pública é o branco que não tem condições. Beleza? E tem o negro e tem o índio também. Tá, Paulo? Então dá uma lida lá, tu vai ver que já existe as cotas para o branco sem condições. Que é a escola pública, cota de escola pública. Sim. A Marina está respondendo, mas já existem rotas por rendas, independentemente da cor. E se o negro for de alta renda, ele não ganha cota. Também, basta olhar lá que isso realmente não existe. Tá? Se o negro tiver... o negro, para ter cota, ele tem o negro a tantos salários, é como o branco de escola pública, tantos salários. Então, o negro rico não ganha, tá, gente? Que é um erro que todo mundo pensa que existe. Tá, Paulo? Dá uma olhada lá, Paulo ali. iFood, tá? iFood, e vai ver. Isso aí é bom, é sempre bom debater. Arthur, daí, meu gurizinho, como tá? Tu se lembra da questão que estamos conversando do tratamento aos negros entre os protestantes? Sim, e católicos. Pode tratar desse assunto? Então eu vou explicar para o pessoal. Arthur, eu não conheço tanto, tá? Para poder te explicar. Mas o Arthur mandou um negócio do Whats que dizia assim, que existia uma grande diferença sobre os católicos, por exemplo, espanhóis e portugueses, que tiveram uma miscigenação muito maior, beleza? Com os negros e as índias do Brasil. E isso explicaria porque nós teríamos tantos negros hoje, indígenas e tal. Que é que ele me mandou, enquanto que os protestantes da América do Norte não tiveram, porque consideravam o índio de lá, o negro de lá, sujo e tal. Então, a afirmação é que os católicos tiveram uma muito mais miscigenação, né, contato, e os protestantes menos, que aí os protestantes seriam bem mais preconceituosos. Arthur, realmente eu não tenho dados para isso, tá? Mas é interessante a gente ver, tu mandou aqui porque é interessante a gente pesquisar isso aí. Realmente, né, isso pode ter ocorrido, tá? Não sei se tem a ver com religião realmente, tá? Protestante ou católico ou não. Ou é uma questão de cultura. Cultura latina, portuguesa e espanhola e a cultura anglo-saxã. Não sei se tem a ver com a religião ou com a cultura em si, tá? Realmente não sei. Mas é interessante a gente debater. Vamos lá, gurizada. Estamos em que horário aí, gente? 7. Bom, pessoal, olha só. Se vocês acham que está legal e tal, não tem nenhuma pergunta a mais, nós vamos encerrando então, tá, gente? Mandando um grande abraço para vocês, tá? Cara, foi muito bom, gostei muito de estar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado muito. E eu só vou pedir agora para vocês, tá? Quando eu entrar amanhã e tal, vocês compartilhem isso. Por quê? Porque essa foi a minha forma, tá? De contribuir para uma sociedade melhor. De contribuir para provar cientificamente, empiricamente, que existe preconceito, ou exclusão, ou racismo. É uma forma como eu tentei contribuir para esse debate.
Então, se vocês puderem compartilhar tudo, debater, tá tudo aí com vocês. Certo, gente? Beleza? Tem mais uma pergunta aí? Marquito, vamos lá, matamos com essa pergunta então. Vamos lá. Tirando a Revolução Farroupilha, os negros lanceiros lutaram na frente do negócio. Foram traídos. Hoje, o Porongos, em Pinheiro Machado, está abandonado pelos poderes públicos. Sim, Elvino, com toda certeza. Os lanceiros negros, tá, foram o maior grupo de combate dos farroupilhas. Tanto é que nós, farroupilhas, a maior parte do exército farroupilha eram negros, porque prometeram não a abolição da escravidão, mas aos negros que lutassem, que eles seriam escravos. Só que em Porongos, tá, gente, é surpresa, hoje está quase provado pelos documentos, que realmente Davi Canabarro, tá, entregou eles ao governo imperial. E eles foram massacrados. E isso tem que ser falado, tem que ser debatido, porque ficou aquele em cima do muro. Ah, foi uma surpresa ou será que foi traição? Não, gente. Os documentos dizem que é traição. Nós traímos. E pior, o Tratado de Poncho Verde, está ouvindo, aboliu. O negro que lutou, os que sobreviveram, foram soltos. Mas só aqueles tinham que servir o exército no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, os negros que sobreviveram aqui foram vendidos como escravos de novo. Então nós traímos 2 vezes, em Porongos e depois com a venda deles. Tá? É isso aí. Sobre o próximo tema, vocês é que vão indicar. Tá, gente? Isso. O Arthur diz assim, os católicos tentaram converter e não tinham problemas em formar famílias com negros e índios. É interessante. Já os protestantes se recusavam e até tinham nojo em converter. Tanto que a Ku Klux Klan é protestante. É interessante para a gente debater assim. Tá? E aí, a próxima live, quando tiver, gente, vocês podem indicar o que vocês quiserem, podemos falar sobre várias coisas. Vamos conversando sempre, tá, gente? Certo? E aí o Pedro só diz, professor, como Canabarro conseguiu convencer os escravos a entregar as armas? Na verdade, ele era o general, Canabarro, da Batalha de Porongos. Ele chegou e disse, olha, nós vamos assinar um tratado de paz, podem entregar as armas. E os negros, confiando nele, entregaram as armas. E aí, durante a madrugada, o exército imperial entrou. Então, o que prova? Já documentos, cartas, que os generais disseram, olha, quando vocês entrarem em Porongos, tá, vocês só matem os negros, deixem os brancos fugirem. Isso prova, tá? Estão prometendo que ia ter isso aí. Adonis, um abraço para os amigos. E a Haná podia ser sobre o apartheid, pode ser sobre o apartheid, pode ser sobre outras coisas, sobre o que vocês quiserem, tá, gente? Ok? Então, eu me despeço de vocês, um abraço. E se pudessem compartilhar depois, gente, tá? Porque vamos aumentar o debate, vamos mostrar para as pessoas o que existe. E vamos mudar o que precisa ser mudado. Então, gente, um grande abraço para vocês, tá, gente? Deixo para vocês um abraço de coração. Espero ter contribuído um pouco para a nossa cultura, que é o que nós precisamos. Beijo, gente, de coração, tudo de bom. Valeu! Foi? Beleza. Teve umas 100 pessoas.